Nós estamos aqui com o Dr. Neto, oncologista aqui na nossa cidade, referência no tratamento de câncer, e a convite da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida da Universidade Federal de Rondonópolis. Ele se dispôs a conversar um pouquinho com a gente sobre essa campanha de Outubro Rosa, e então eu vou passar logo a palavra para ele, pedindo para ele comentar sobre a campanha, a importância de trazer o câncer do colo do útero junto com o câncer de mama, que é mais conhecido, né? Mais relacionado à campanha, mas queria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre a campanha e esses dois tipos de cânceres, a importância da gente pensar nisso nesse mês. Então, eu agradeço muito o convite. Para mim é um grande prazer, uma grande honra falar com vocês, em especial com a UFR, porque a gente sabe o quanto vocês lutam na formação de bons profissionais, em especial na classe médica. Então, parabéns por todo o trabalho que vocês fizeram ao longo dos anos. E falando um pouco então a respeito do nosso Outubro Rosa, toda vez que a gente conversa no Outubro Rosa, o que a gente tem que ter em mente é sempre diagnóstico precoce e prevenção, sempre, toda vez. Nós fazemos esse tipo de evento, nós fazemos esse tipo de chamada popular, esse chamamento popular, para que as pessoas se conscientizem da importância que é a gente fazer a prevenção do câncer. E também, se infelizmente a pessoa já tiver o câncer, o diagnóstico precoce, porque uma vez, Alina, que a gente faça o diagnóstico no início, a chance de cura é extremamente alta, pessoal, fica em torno de 90%. Então, isso é um evento que salva vidas. Bom, como você bem disse, o câncer de mama ele é muito falado no Outubro Rosa, mas é muito interessante essa situação da associação também o câncer ginecológico, né? O câncer de colo do útero, ele, se a gente for falar em número, ele ainda é um número considerável. Eu acho que depois você vai dar informação, se não posso falar, mas ele ainda é um número considerável. E o câncer de colo do útero, ele tem uma particularidade, você consegue evitar, né? Nós temos como fator de risco principal, depois a gente pode falar, o HPV, e você pode hoje tomar vacina, etc, evitar, e assim como o câncer de mama, se você fizer o seu exame preventivo de maneira frequente, de maneira anual, né, obviamente dependendo da indicação, você consegue evitar com que ele apareça. Então, isso eu acho uma coisa fantástica, porque a gente sempre lembra no câncer de mama e esquece os outros. E quero puxar aqui, além do colo do útero, né, que são os dois principais esse mês, também câncer de ovário, câncer de útero de maneira geral, porque é silencioso e toda vez que você vai fazer seu ginecológico é importante fazer lá um ultrassom, né? Então, eu acho que essa campanha, o que nós estamos fazendo aqui de conscientização, nós estamos ajudando a salvar vidas, sabe? Uhum, com certeza. Falando um pouquinho sobre os dados, né, que o senhor mencionou, aí o Instituto Nacional de Câncer ele vai trazer um dado nacional de 73 mil casos, mais ou menos, de câncer de mama, novos casos, né, para esse biênio 2023-2025, e cerca de 17 mil para o câncer do colo do útero, né? Então, acho que são essas as estimativas que a gente tem, e acho que por isso que traz também a importância da campanha, né? Se a gente pensar em termos de números, são números bastante elevados. E aí, em relação ao diagnóstico precoce, que é o objetivo, né, da campanha, como o senhor mencionou, como que a gente orienta as mulheres no que diz respeito a sinais e sintomas, em que momento procurar, periodicidade de exames? Claro. De fato é verdade, nós estamos aí, se a gente for falar em mama, são 73.610 casos novos ano, e de fato mesmo o colo do útero é 17 mil biênio mesmo, tem toda a razão. E veja uma coisa, as pessoas quando a gente, ainda fui entrevistado, me perguntaram, mas está diminuindo, né? Não, está aumentando. E obviamente nós temos a explicação o porquê está aumentando. Uma delas a gente tem mais acesso a diagnóstico, a população aumentou, a gente tem uma idade mais avançada, mas não só isso, né? A gente também está vivendo, como estamos vivendo mais, nós estamos vivendo com uma qualidade de vida um pouquinho pior no que diz respeito ao exercício físico, alimentação e etc. Então, só para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso, veja uma coisa, quando eu estudei, eu acho que uma das primeiras vezes para fazer prova do título, quando estava na residência, era em torno de 50 mil novos casos anos. Veja quanto aumentou por ano. Então, nos Estados Unidos é mais de 200 mil, porque a população é maior.
Então, são situações que a gente tem que se dedicar sim ao diagnóstico precoce e à prevenção. Porque se as pessoas souberem mais ou menos como fazer, ou se as pessoas tiverem informação a respeito de sinais e sintomas, você obviamente consegue ou evitar, né? Ou fazer o diagnóstico mais precocemente possível. Quando a gente fala em sinais e sintomas, inicialmente a gente sempre pensa naquela situação eu vou falar já dos sinais e sintomas mais comuns, mas a gente sempre pensa naquela situação do nódulo, né? Então a mulher tem o nódulo ou o caroço na mama, que na maior parte das vezes é palpável. Um outro sinal e sintoma um outro sinal que entra dentro dos critérios de sinais e sintomas é aquela pele da mama, quando ela fica um pouco mais grossa, e é como se fosse mesmo uma casca de laranja, e é chamada de pó de orange, né? E isso também é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta é a descarga mamilar, né? Em especial aquela descarga mamilar que é sanguinolenta, ou mesmo água de rocha, ou aquele líquido seroso, sabe? As galactorreias, que são as branquinhas, elas não são tão preocupantes. Um outro sinal de alerta também que a gente tem que lembrar são os nódulos axilares. Às vezes, por outras causas, a mulher acaba percebendo que tem um caroço na axila, né? E isso chama muita atenção. Na semana passada nós tivemos um caso desse, a pessoa, por um caso distinto, completamente distinto, ela percebeu, ela tinha alguma alteração na mão, mas ela só foi se dar conta do que estava se passando quando ela palpou a axila, né? Então esses são os principais, mas veja bem, você que está escutando a gente, isso é quando o câncer já está instalado, né? Então quando o tumor já está lá, é isso que a gente pega. Mas o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dando uma linha de pensamento para que as pessoas não deixem isso acontecer. Então, partindo desse princípio, a gente sim deve valorizar os exames rotineiros, que é a mamografia, que a gente bem sabe, ultrassom de mama. A ultrassom de mama sempre de forma complementar. A mamografia, ela é feita a partir dos 40 anos, né? E é importante que seja feita anual a mamografia, porque eventualmente pode ter um crescimento de uma outra lesão de um ano para o outro, então isso é extremamente importante. Como nós vamos falar para acadêmicos, mulheres da faculdade e etc., é importante, são pessoas jovens. É importante que você saiba o seguinte, que quando você for no seu médico, eventualmente ele vai pedir a mamografia, mas para a mulher jovem, ele acaba pedindo ultrassom, sabe? E a diferença é que a mulher jovem, ela tem o parênquima mamário, aquela glândula que produz leite, ela ainda tem. Então, a mulher com mais idade, ela acaba substituindo, ela substitui aquilo por gordura. Então, isso, no final das contas, faz com que a mamografia, os raios da mamografia, eles passem por gordura, basicamente tem grandemente constituída por água, passa mais rapidamente, consegue passar de uma maneira mais intensa. E já na mama mais glandular, que é o chamado mama densa, que é a das mamas mais jovens, a mamografia, o raio não passa. Então a gente acaba eventualmente não identificando nódulos ou mesmo cisto. É por isso que eventualmente mama de mulheres jovens, onde tem o parênquima, é importante fazer o ultrassom, porque você consegue fechar o diagnóstico. Eu só fiz esse adendo de uma maneira um pouco mais enfática por causa eventualmente da faixa etária que a gente vai pegar aí na faculdade, não é? Então, de maneira geral, é isso que a gente espera. A exceção, a gente pode falar depois em fator de risco, se você quiser, e a gente fala dos fatores genéticos, ambientais e etc, mas de maneira geral é isso, né? Uhum. Mamografia a partir dos 40. Uma coisa importante também, se a gente já falar aqui sobre como identificar, é o autoexame de mama, né? É um exame fácil, e você faz lá na privacidade, no conforto do seu lar. E para fazer o exame, a gente sempre tem que pegar. É importante que pegue, pode ser feito a qualquer época do ciclo menstrual, mas é importante que a gente pegue mais ou menos em torno do 7º a 10º dia do ciclo menstrual. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a mama ela fica com menos edema, então fica mais fácil de você identificar nódulo. E obviamente tem um outro macetezinho que é legal falar, que é você fazendo banho com a mama ensaboada, sabe? Você consegue você tem aumenta um pouco mais a sensibilidade. Mas nós também estamos falando nesse caso de nódulos a partir de 1 centímetro, tá certo? Uhum. Então, a base de tudo é você, mulher,
se você puder passar essa informação, e mesmo para você, para a sua vida, para toda a sua vida, leve isso com você. É importante que a gente faça os exames de prevenção de forma anual, né? Seja a mamografia ou mesmo o ultrassom quando tiver indicação, e se você sentir algum desses sinais e sintomas, procure o médico o mais rápido possível, auxílio médico o mais rápido possível. Ótimo, doutor. E aí, o senhor eu falei comentou... muito da mama, mas não falei do colo do útero. Se eu ia perguntar um pouco sobre... O senhor comentou sobre o HPV, né? Como o fator principal nos casos de câncer de colo do útero. E aí eu queria saber sobre a vacinação, a eficácia da vacinação como método preventivo para o câncer de colo do útero e os exames relacionados a esse diagnóstico. Os principais fatores mesmo que predispõem ao surgimento do câncer de colo do útero, a gente sabe que a exposição ao HPV, os subtipos 16 e 18 em especial. Hoje nós temos a vacina, desde a bivalente até a hexavalente, está disponível inclusive no serviço público. É importante que faça a vacinação o mais precocemente possível em crianças e adolescentes, se a gente for dizer assim. A vacina tem uma eficácia extremamente alta, e pode ser que a gente esteja diante já da população que vai erradicar esse tipo de câncer, tanto de HPV como de cavidade oral, que é a amígdala, que pode acontecer, boca, né? E de ânus e reto e etc. E também pênis, né? Tanto do colo do útero como onde o HPV tem o contato, né? Se a pessoa já estiver vacinada, tem uma grande chance, obviamente, de não desenvolver esse tipo de doença que tira tantas. A gente já viu tantas pessoas jovens falecerem com esse mal, em especial mulheres, né? Mas o HPV é um dos fatores predisponentes, mas não só, né? A gente sabe muito bem que a multiparidade, os múltiplos parceiros, parcos hábitos de higiene, também um número de filhos muito grandes, né? Então a gente sabe que isso também são fatores de risco para você desenvolver o câncer do colo do útero, tá certo? Eu já falei a respeito da vacinação, e lembrar o seguinte também, para a gente finalizar a vacinação, é o seguinte: mas eu já tenho uma certa idade e não me vacinei, eu posso? Sim, você pode, porque você não sabe se você entrou em contato alguma vez com o HPV ao longo da sua vida. Então, de certa maneira, é muito importante que a gente vacine criança que ainda não começou a vida sexual. Mas, se você já iniciou, e você pode, porque eventualmente você está sendo vacinado, você não sabe se você tem o HPV, se você não tiver, você está coberto. Então, sim, pode te ajudar também. É muito interessante a gente pensar nessa questão de vacinação, que não é primeiro método preventivo que é quando a gente pensa em câncer, né? Mas esse é um tipo de câncer que a gente tem a vacinação e a gente tem que valorizar, com certeza. Sabe, Aline, nós fizemos uma aula, não vamos entrar no mérito aqui, mas nós fizemos uma aula aqui, eu e a Bruna, no nosso OncoCast, nós estamos inclusive aqui na sala do OncoCast. Se vocês quiserem seguir a gente lá pelo YouTube da OncoPrime, vocês vão achar. Nós falamos sobre vacinação em paciente oncológico, e também aí a gente falou muito a respeito disso, tanto do HPV como outras vacinas que estão sendo desenvolvidas, né? E isso é uma coisa que a cada dia mais, assim como aconteceu com a imunoterapia, né? É uma coisa que cada dia mais está presente no tratamento do câncer e da prevenção. Nós estamos falando aqui da prevenção. Com certeza. Partindo um pouquinho para os fatores de risco que o senhor comentou, sobre fatores genéticos, como que fica essa questão de precocidade de exames em pacientes que têm familiar já diagnosticado, qual o cuidado maior que essas pessoas têm que ter? Então, muito bem. Se a pessoa tiver mãe, irmã, tia, geralmente familiares de primeiro, segundo grau, eventualmente terceiro, não familiar distante, em especial com câncer de mama, não só com câncer de mama, ovário também, eventualmente pâncreas. A gente tem, aí eu não vou entrar muito no mérito porque tem as síndromes, né? Sim. Então aqui a gente tem, por exemplo, Lifraumene, então eu não vou entrar muito nesse mérito, mas se você tiver familiar, e falando da mama, tia, mãe, irmã com câncer de mama, é importante que você imagine que você tem sim que fazer os seus exames de prevenção e de forma um pouco mais intensa que as outras pessoas, geralmente a partir dos 40. Mas se você tiver histórico familiar, você deve começar o mais precoce possível, né?
Porque quando a mulher começa, não é muito comum ter o câncer abaixo de 30 anos, sabe? Mas quando a mulher começa a menstruar e ela começa, os hormônios, em especial estrogênio e progesterona, eles começam a agir um pouco mais no corpo da mulher, e a gente entende que isso também ajuda no surgimento, é fisiológico, mas sim, pode ajudar no surgimento do câncer. Então é importante você, se tiver histórico familiar, fazer a prevenção. Deixa eu só falar uma coisa a respeito disso. O histórico familiar, hoje, não dá pra gente falar do histórico familiar sem falar do teste genético e das alterações genéticas. Então, de uma maneira muito básica, nós temos uma aula também sobre teste genético. Depois, se vocês quiserem, assistam lá. Hoje de manhã nós fizemos uma aula, fizemos aqui uma entrevista com a Samela, falamos bastante a respeito disso, a nossa mastologista, e falamos bastante a respeito do teste de forma ampliada. Mas para a mama, o que a gente tem que ver de maneira geral é importante que seja feito quando tem histórico familiar ou quando a mulher desenvolve o câncer precocemente, o teste genético, em especial do BRCA1 e 2. Obviamente começou com um valor muito caro, em torno de 10 mil, mas hoje caiu quase 80%. Você já consegue fazer o teste genético ampliado por um valor bem baixo, então vale a pena, porque aí sim você vai saber se você tem uma predisposição genética ao desenvolvimento do câncer. É importante que o teste seja feito na pessoa que tenha tido câncer, que é o histórico dessa pessoa, mas porque se tiver mutado tem uma chance dos outros parentes estar mutado. Mas para aquela pessoa, se ela fizer o teste genético e detectar uma mutação, ela pode fazer aquela situação de cirurgia preventiva, como a adenomastectomia ou mesmo a farectomia. Aqui a gente cita o caso lá da Angelina Jolie, que foi bem famoso. Nós temos um podcast aqui com a Valéria, que é fisioterapeuta, que ela fez o teste, estava mutada, ela tinha histórico familiar com a mãe dela. Ela veio aqui falar a respeito disso, está bem legal de vocês assistirem isso. E ela demorou um pouquinho para fazer a adenomastectomia, mas os exames dela estavam todos negativos, todos. E quando ela tirou a glândula, ela fez a adenomastectomia, quando ela mandou fazer a análise, ela já tinha um tumor em desenvolvimento, que não foi visto por outros exames. Então veja a importância disso. O teste genético, mesmo que você tenha histórico familiar, que fique claro, não é motivo de desespero, sabe? Porque não é todo mundo que vai ter alteração. Isso é muito baixo. Se você tiver um histórico, ou mesmo se tiver um histórico de mutação, a chance de estar mutado é em torno de 10 a 15%, dependendo do BRCA1 e 2. Então, é uma chance muito baixa para as pessoas não se desesperarem, né? Então, obviamente, a gente falou da história genética. Toda vez que a gente fala de desenvolvimento de câncer, a gente tem que falar primeiro, pessoal, uma tríade: a história genética, depois os hábitos e vícios, né? E por fim, aquele fator que a gente chama emocional, né? Então, isso é uma tríade que a gente sempre tem que considerar. Os hábitos e vícios que a gente tem que considerar é aquilo que todo mundo já sabe. Bebida em excesso, cigarro, né, pessoal? Que agora foi substituído pelo narguilé, ou mesmo pelo cigarros eletrônicos, os vapes, né? Que fazem tão mal quanto o cigarro normal ou tradicional. Bebida, acho que já falei, e a alimentação, né? A alimentação, a gente sabe que aquela alimentação rica em frutas, legumes e verduras, aquela carne que você faz de uma maneira grelhada, mas sem deixar ela queimar, sabe? Porque isso sim pode ser cancerígeno, a gente sabe disso. Então, existe uma máxima que até falamos agora cedo, o Buzaide fala muito isso, que são tudo aquilo que a natureza te dá, né? Então, frutas, legumes e verduras e etc. Isso é a alimentação saudável. Por que a gente tem que falar isso? Porque, veja, a gente foi criado comendo, eventualmente, a minha geração talvez menos, mas a de vocês mais, acho que você deve ser milênio, comendo salgadinho e comendo bolacha, etc. Isso obviamente, você está ingerindo gordura saturada e tantos outros conservantes, e você vai acumulando isso ao longo da sua vida, né? Então, também é um fator predisponente, obviamente, né? Então, a gente tem que pensar sim na alimentação. A gente sempre deixa de lado, em especial, eu acho que deve ser passado pelos alunos da faculdade, em especial na época da faculdade, a gente deixa isso para lá, você está preocupado com outras coisas. Mas não, a gente tem que pensar nisso, porque depois você pode pagar muito caro, pagar um preço muito caro. Outra coisa que eu acho que a gente tem que considerar é esporte, tá?
sim, a gente deve fazer esporte, você tem que se exercitar, você tem que andar, correr, fazer lá a sua academia, musculação ou qualquer esporte que você ache legal, ciclismo, beach tennis, que está tão em moda hoje em dia, é importante. E tem sim para a mulher um efeito de proteção, até pela diminuição de estrogênio. A gente até discutiu hoje aqui um artigo recente que fala sobre isso, fala sobre a importância da prática de esporte na prevenção de câncer de mama. E por fim, para a gente falar, a gente não pode deixar de lado isso, vocês provavelmente vão ver na vida prática de vocês, pessoal da faculdade, médicos, enfermeiros. Na residência a gente sempre tinha uma anamnese que a gente perguntava às mulheres, sabe? E a pessoa falava, eu tive meu marido morreu, filho, meu marido me deixou trauma com dinheiro e etc. E agora isso. Não, né? Então era aquele fator que gerou ansiedade, estresse, depressão, e aí acaba também sendo um fator que propiciou o surgimento do câncer. Hoje em dia a gente vive de uma maneira um pouco mais ansiosa. O celular é uma beleza, estamos gravando aqui, pessoal, viva a tecnologia, tá? Viva, graças a Deus, tá? Eu não vou mais em banco, raramente vou em banco, que bom, mas tenho a parte ruim, e as videoconferências, nem falo, né? Uma beleza, né? Mas tem a parte ruim. Quando a gente está na cama, às vezes à noite, se você vai ver as redes sociais, você imagina que todo mundo acaba sendo melhor que você, porque vende uma coisa que não existe em rede social. E no final das contas, você às vezes vê uma pessoa que fala uma coisa no grupo que você não gosta, e aquilo te gera uma ansiedade, né? A gente deixou de ter convivência com os familiares, a gente deixou de parar, sentar e conversar e dar risada, a gente deixou de ler livro, tem que ler livro. Até vou dar uma dica a vocês, voltei a comprar livro físico, tá? Parei de ler no Kindle, voltei a ler livro físico, isso é muito bom. E além de tudo, além de enriquecer sua cultura, ainda dá um pouquinho de sono, ajuda, tá? Não precisa da melatonina, o povo gosta muito de tomar isso, ou seja lá o que for para dormir. Isso eu acho que são coisas que deixam a gente mais relaxado e sim, ajudam muito a gente a enfrentar os desafios do dia a dia e manter o equilíbrio emocional. E falando em equilíbrio, só para a gente finalizar essa parte, tudo na vida é equilíbrio, tá? Então você pode tomar sua cervejinha, você pode comer suas coisas que você tem vontade, pãozinho com mortadela, né? Que é péssimo, mas é uma delícia. Mas isso não pode ser uma rotina. A gente não pode fazer disso uma rotina. A gente tem que tentar equilibrar. Toma lá sua cervejinha eventualmente, coma a sua carne, mas no dia a dia, na sua rotina, você tem sim que ter uma adesão à inteligência emocional, à saúde emocional, mas também exercício físico e boa alimentação. É isso. Muito bom falar sobre qualidade de vida, né? Sobre vida, qualidade de vida e a importância que isso tem na prevenção. E para fechar, doutor, eu queria que falasse, se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre quais os encaminhamentos. Aqui na nossa cidade a gente tem o tratamento, rede pública, rede privada, como funciona a partir do momento que houver um diagnóstico? Então, vou falar um pouco de rede pública, depois de rede privada. Como disse ontem até no Varejo em Foco, nós temos o tratamento do câncer estabelecido. Eu consegui o credenciamento do Serviço de Oncologia da Santa Casa junto ao Ministério da Saúde quando eu era responsável pelo serviço em 2009. E foi o primeiro serviço credenciado fora da capital. Eu tenho muito orgulho disso, tá bom? E a partir de então a gente começou a fazer quimioterapia aqui. Nós montamos uma equipe de cirurgia no hospital, montamos centro cirúrgico, etc. no hospital. Então a Santa Casa tem isso. Em 2014, justiça seja feita sem nenhum conflito de interesse, tá? Nem zero conflito de interesse, mas em 2014, credenciamento, na ocasião do credenciamento, Bezerra era deputado, ele ajudou. 2014 o Adilto era prefeito, ajudou. Fábio era secretário, ajudou. Então teve aquelas pessoas que estavam lá, política, que acaba te ajudando. E 2014 na serviço de radioterapia, quem ajudou sem conflito nenhum de interesse, o Pedro Táxi, que era senador na época. Nós conseguimos aí o aparelho de radioterapia para cá. Sinop acho que nem instalou, era para ter saído em 2014, nós conseguimos instalar em 2018 na Santa Casa. Então lá o serviço sim trata de doenças sólidas. Falta alguma coisa para fazer? É lógico que falta. Nós conseguimos isso em 2009, depois nós conseguimos em 2014, e eu saí da Santa Casa faz algum tempo. Eles obviamente mantêm o serviço, quem está lá hoje na gestão, mas não teve uma ampliação de hematologia, por exemplo, não é?
Nós não tratamos de leucemia aqui, nós não tratamos de linfoma aqui, a região toda é uma região que a gente tem que dar atenção a isso, porque é difícil de conseguir vaga em Cuiabá. Nós também não tratamos de criança aqui, oncopediatria nós não temos. Então, isso é uma coisa que os novos governantes da cidade têm que pensar e ajudar ao serviço a aumentar. O serviço não pode manter como tal, o serviço sempre tem que aumentar, porque a população da região aumenta. Uma outra coisa, quando a gente fala em serviço de SUS da região, a gente tem que pensar o seguinte, quando você tem um anátomo patológico, você é bem-vindo no serviço do câncer, estou dizendo SUS. Mas quando você não tem, é difícil de você chegar. Então, nós temos que pensar na cidade, pessoal, no serviço de pré-diagnóstico, tá? Pré-diagnóstico. Eu tenho um nódulo e é uma forte suspeita de câncer. Onde eu vou? É um oncologista que esteja lá na rede para te atender. E aí sim, quando ele fizer o pedido dos exames, tem que ser dado prioridade, porque é uma forte suspeita de câncer. Porque isso faz o atraso. Existe a lei, que era a lei dos 60, dos 30 dias para tratamento, mas quando você chega lá, eventualmente você já está há 6 meses tentando fazer exame. Isso é inconcebível. Especial, por exemplo, o câncer de pulmão, por exemplo, a gente vê com rotina. Você detecta o câncer de pulmão, depois tem que fazer anátomo patológico, painel, isso demanda tempo. Então, um ambulatório de pré-diagnóstico é importante que seja feito. Bom, dito isso, se você tiver câncer, o caminho hoje é procurar unidade básica de saúde, eventualmente, depois vai ser encaminhado pelos SEADAS. Lá no SEADAS eles vão pedir exame, porque é um centro de especialidades, vão fazer o diagnóstico e a partir do diagnóstico anátomo patológico em mãos, você vai ser encaminhado lá para o serviço da Santa Casa e você vai adentrar ao serviço do SUS. No serviço de convênio particular, vou falar aqui da minha clínica, nós temos a Oncoprime. A Oncoprime atende a todos os convênios, todos, Unimed, Bradesco, Sul América, Serve Saúde, CACI, todos os convênios de banco e etc. E aqui na clínica, de maneira um pouco diferente, nós temos sim cirurgia, nós temos aqui 10 salas de quimioterapia todas individualizadas, como tem que ser, tá? Tratamento humanizado do câncer. Isso foi uma clínica pensada para isso. É um hospital dia, eu tenho lugar de internação e aqui, além de todas as especialidades que nós temos, oncologia clínica, cirurgia oncológica, mastologia dentro da clínica à disposição, proctologista, cirurgião, cardiologista, reumatologista e todas as especialidades de apoio. A gente ainda faz hematologia aqui, que nós temos hematologista, e a gente ainda faz oncopediatria na clínica, tá? A gente trata de criança já há muito tempo. Lembrando uma outra coisa, pessoal, em especial aos acadêmicos de medicina. É muito legal a gente se formar e é muito legal fazer pós-graduação, é muito legal ir para o mercado de trabalho, mas tem que ter título, tá bom? Tem que ter RQE. Na clínica todo mundo tem RQE, não deixe de estudar, não deixe. A faculdade é uma mãe para todos nós. Foi através da faculdade que eu fiz o meu mestrado, foi um inter lá da Unicamp. Agradeço a Cláudia em especial, Aristides, um grande cara, Cláudia, então nem se fala. Me ajudaram muito durante essa minha formação, então eu entendo que a faculdade é uma mãe para todos nós. Então assim, só depende de você. Você está num bom lugar aí na faculdade, né? E só depende de você. Então se empenhe, porque obviamente o mercado de trabalho precisa de gente boa, tá bom? E como disse, então a nossa clínica está à disposição dos pacientes e para ser encaminhado pelo convênio é mais fácil, basta fazer um encaminhamento direto aqui na clínica. Depois se você puder deixar as redes sociais aí para o pessoal. Com certeza. É isso. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade, pelas informações. Acho que a gente fez num bom tempo assim, muito rico. E eu tenho certeza que a gente vai também divulgar o outro vídeo que o senhor comentou, que você já tem gravado sobre o assunto. Acho que a gente aumenta assim, essa rede que vai ouvir e tem a oportunidade de ter acesso à informação e, quem sabe, um diagnóstico precoce. Muito bom, agradeço muito vocês. Não perca, se puder ver lá o YouTube da Oncoprime, eu faço para vocês, é orgânico. Nós vamos agora fazer a próxima semana, nós vamos fazer sobre o avanço do tratamento do câncer de mama, então nós vamos falar, isso é mais para técnico, na verdade médico, estudante de medicina e enfermagem. E o que a gente fez hoje é mais para o público de maneira geral, mas toda vez que tem os congressos, as ASCO, eu e Zé Maurício, a gente sempre atualiza com artigo. E depois a gente deixa o link dos artigos, se você quiser entrar lá e pegar no link, é uma coisa muito rica, tá? Então, à disposição, agradeço muito vocês, quando precisar, estamos aí, tá? Obrigada novamente, doutor. Boa tarde.